Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 25, diz assim, a minha Bíblia e a sua também, se estiver dizendo diferente, a gente está lendo no lugar errado, e a gente precisa de ver onde é que a gente está, amém? A partir do versículo 25 diz assim a minha Bíblia. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam com coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o seu marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém e amém. Eu gosto de lembrar, e esse é um dos livros favoritos que eu tenho, o livro de Lucas, que Lucas ele tem um aspecto diferente de apresentar o evangelho. Cada um dos evangelistas ele foca-se em uma maneira peculiar de apresentar. Marcos, por exemplo, ele tem a sua apresentação de textos bastante rápidos e concisos, ele vai apresentando o evangelho. Mateus ele já faz um compêndio mais abrangente, e a alta crítica agora, nos últimos anos, tem dito que, na verdade, Mateus foi como um presidente de uma comissão, que pegaram todas as histórias que se diziam a respeito do Senhor Jesus Cristo e compilou elas num livro que eles poderiam todos averiguar que aquelas histórias eram as histórias verdadeiras que todos os discípulos conheciam a respeito daquelas passagens que o Senhor Jesus Cristo tinha recebido. João já é, de maneira espiritual, mais abrangente, né? Ele fala a respeito da glória do Filho de Deus, e eu costumo dizer que a Bíblia cronológica que a gente tem, ela está errada, né? Porque a nossa Bíblia cronológica começa em Gênesis, e no princípio criou Deus os céus e a terra, mas João fala assim, no princípio é o verbo, ele vai antes ainda do que Moisés iniciou. Ele é profundo na sua explicação e traz revelações do Evangelho, então até então, nem mesmo muitos dos discípulos conseguiam compreender aquilo tudo que João viu, e ele trouxe para nós uma riqueza maravilhosa. Mas Lucas, ele traz o seu compêndio, a sua história, o seu Evangelho, desde o ponto de vista de uma pesquisa. O próprio livro de Lucas, como também o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa com declaração, olha, eu fui lá, investiguei, conversei com as pessoas, sentei com quem estava perto, conversei tete a tete, nós tomamos um café junto, a pessoa me contou e eu cheguei a algumas conclusões aqui, e a expressão que ele usa em Lucas é muito interessante, para que tenhais certeza das coisas que tem de sido informado. Olha, para que você não haja dúvida de que aquilo que foi dito para você é isso mesmo que aconteceu. Nessa caminhada, a gente vê os primeiros 5 capítulos de Lucas, ele trazer detalhes sobre o nascimento de Jesus e os dias que antecederam o nascimento de Jesus, que só realmente uma pessoa que estava ali podia saber, né? E alguns hoje concordam que provavelmente até o capítulo 5 de Lucas, e já comentei isso com alguns amigos, né?
Provavelmente Maria, mãe de Jesus, foi quem trouxe para Lucas essas histórias que passaram com o Senhor Jesus Cristo e antes, inclusive. Isso porque Maria viveu com João, na casa de João, em Jerusalém, e depois eles foram para Antioquia. Foi o polo ali onde todos os discípulos se concentraram, e ali em Antioquia, Maria, mãe de Jesus, também foi viver. E é provavelmente nesse enredo que Lucas tem contato com ela. Agora, por que tudo isso é interessante? Porque a gente sempre aprendeu e ouvimos isso sobre a respeito do silêncio de Deus entre Malaquias e o início dos evangelhos. Mas quando a gente observa esses dias que antecederam a vinda do Senhor Jesus Cristo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, houve uma explosão espiritual, houve um renovo espiritual em muitas vidas naqueles dias que se antecederam. E aqui é o primeiro ponto que eu quero dizer para você. Talvez o Natal para você, ele seja aquela expectativa de algo extraordinário e pontual que vai acontecer. E o que eu quero dizer para você é que algo de extraordinário e pontual já está acontecendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus já está trabalhando nas entrelinhas. Deus já está capacitando pessoas para enxergar aquilo que ninguém estava enxergando, para ouvir aquilo que ninguém estava ouvindo e para ver aquilo que ninguém estava vendo. Os evangelhos dizem, por exemplo, da aparição do anjo a Zacarias. E isso é mais uma parte maravilhosa. Eu costumo também fazer aquela comparação, né? O anjo fala para Zacarias que a esposa dele ia ficar grávida, e ele fala assim, como é que isso vai ser? E o anjo dá uma bronca nele, né? Rapaz, eu estou diante do Senhor lá todo dia, e você vem perguntar, eu sou anjo do Senhor, rapaz. Né? Você vai ficar mudo também, até o menino nascer você vai ficar mudo. E Zacarias fica mudo. Mas Maria faz a mesma pergunta quando o anjo revela para ela. Faz a mesma pergunta. E o anjo explica. Olha, vai ser assim que vai acontecer com você. É porque, irmãos, tem caminhadas com Deus que são diferentes. Dependendo da sua caminhada com Deus, tem coisas que já você está sabendo que Deus é poderoso para fazer. Que Ele é capaz de fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Tanto um quanto o outro receberam algo extraordinário de Deus para os dias que viriam. Maria, por exemplo, visita a casa da sua irmã Isabel, talvez para contar a notícia, mas só no Paz do Senhor para sua prima, pronto. O Espírito de Deus já revelou tudo para ela, que ela estava grávida do Senhor Jesus. O próprio José também recebe a aparição do anjo, Mateus conta isso, para que ele também ficasse convencido de que aquele plano era da parte de Deus. Os anjos veem, os pastores veem os anjos também veem os pastores, mas os pastores, que é mais impressionante, vê os anjos cantando e louvando a Deus pelo advento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqueles 3 homens que eram dotados de ciência profunda, que a gente conhece no dito popular dos 3 reis magos, eles vêm de longe para apresentar culto ao Senhor. É uma manifestação extraordinária daquilo que Deus está fazendo, mas mesmo assim, quando você olhava para aquela família, José, Maria e o seu pequeno filho, era mais uma família regular. Mais uma família comum. Eles inclusive foram mostrar o Senhor Jesus Cristo, a tradição crê que foi no 2º de fevereiro que eles foram apresentar Jesus no templo, porque já era conhecido esse processo de apresentação de crianças e era mais ou menos a data com que eles faziam. E era comum que aquilo acontecesse. Mas o que eu quero saltar para você e pensar justamente no dia de hoje é que tudo parece comum, até que Deus faz alguma coisa extraordinária. Tudo parece normal, até que Deus aparece de trás daquilo que a gente chama das sombras ou do background e apresenta alguma coisa que é extraordinária aos nossos olhos. E a diferença para aqueles que percebem isso ou não é uma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. Diga amém, por gentileza. Depois de toda essa caminhada do menino Jesus, no versículo 24, eles foram lá oferecer uma oferta ao Senhor pelo nascimento de Jesus. Lucas, ele faz como se fosse... Olha, inclusive tem um detalhe que eu preciso te contar. É como se ele está contando a história para você e ele para dizer, olha, tem um detalhe sobre essa história aqui, eu vou contar para você.
Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E às vezes, quem já recebeu alguém contando uma história para você, às vezes você manda alguém contar o detalhe, você fala assim, rapaz, conta a história logo, meu amigo. O que você vai contar o detalhe da história, né? Conta logo o que aconteceu. Mas Lucas, ele tem esse cuidado. Ele fala, olha, inclusive, a propósito, em Jerusalém tinha um homem que chamava Simeão. Aí, né, o pessoal do Nordeste, sim, meu amigo, e conte, vai, o que aconteceu? E esse homem era justo e temente a Deus. É tão bonito que os predicados que vêm com esse homem chamado Simeão era um homem cuja conduta para com Deus era o emblema maior. Às vezes a gente conhece tantas pessoas na vida da gente que às vezes o emblema maior da pessoa, olha, esse fulano de tal aí é caloteiro. Essa pessoa aí, ela não leva muito a sério aquilo que ela fala. Olha, essa pessoa aqui não pode se confiar nela. Ou essa pessoa aqui é uma boa pessoa, ela ajuda muita gente. Olha, aquela pessoa é um bom pai, é uma boa mãe. Mas os predicados que acompanham Simeão é que era um homem justo e temente a Deus. Era um homem cuja conduta era notória diante do povo. Ele era conhecido entre as pessoas. E quem conhecia Simeão, conhecia ele por uma boa conduta. Agora, tinha um detalhe por causa da sua conduta. É que ele esperava a consolação de Israel. E essa palavra esperar aqui, a conotação dela, é uma expectativa de alguém que tem uma esperança positiva. Não é alguém que está esperando o ônibus para ir para o trabalho. Não é alguém que está esperando um desastre. Sabe que tem muitas pessoas hoje que estão sentadas dentro da sua casa, olhando para uma televisão, à espera de um desastre, à espera de que alguma coisa ruim aconteça, à espera de que alguém fale alguma coisa para ela que não é aquilo que ela queria ouvir. Há pessoas hoje que nas suas reuniões de família estão ali em volta de outras pessoas esperando quem é que vai lançar a primeira ofensa. Nossa, pastor, mas isso acontece? Acontece, eu já vivi assim. Pessoas que estão na expectativa de algo extraordinariamente ruim. Mas a expectativa de Simeão era sobre a consolação de Israel. E a consolação, mais uma vez, é uma palavra que me chama a atenção. Porque a palavra consolação, ela tem por raiz a palavra paracleto, que é a mesma palavra que se traz para o Espírito Santo, que se dá como advogado, conselheiro, é o paracleto. Aquele que ajuda, aquele que está do lado. E eu sempre falo para você que a consolação bíblica, ela não é como a nossa. A consolação bíblica é aquela que fala assim para você, poxa, você perdeu isso? Ah, mas você ainda tem aquilo. A consolação nossa é aquela que abraça você e fala assim, olha, tudo bem, vai passar a sua dor, mas isso que você perdeu não volta mais. Essa é a nossa consolação. A consolação bíblica é diferente. A consolação bíblica, por exemplo, é aquela que eu uso, olha, pela primeira vez eu vou falar dele hoje, hein? José. Que José fala para os seus irmãos assim, olha, certamente o Senhor vos visitará. Como assim, José? Não visitou já? Olha tudo que aconteceu. Não, mas Deus tem mais. A consolação que vem da parte de Deus, ela sempre olha para um futuro extraordinário que ainda não aconteceu. Ela sempre está tentando enxergar alguma coisa que ainda não estamos vivendo naquele momento. A consolação da parte de Deus, ela sempre espera para o bem. O nosso amigo Simeão, ele esperava com expectativa boa, alguma coisa extraordinária que ainda viria da parte de Deus. Agora, faz parte da vida de Simeão o enredo que ele vivia. Por anos eles viviam debaixo de um jugo terrível dos romanos. Por anos eles viviam debaixo de uma escravidão moral e política, por pessoas que não ligavam a respeito do Deus que eles adoravam, que não tinham nenhum tipo de apreço por quem eles eram. Que inclusive há pouco tempo atrás, durante a invasão, um dos seus generais tinha sacrificado um porco no altar. Eles não tinham qualquer tipo de interesse pelas pessoas que aqueles judeus eram. Mas Simeão, já velho e avançado de idade, ele sentado na sua cadeira talvez durante o dia,
ele tinha no seu coração de uma expectativa, de um consolo que Deus haveria para mandar para Israel. Ele sabia que a palavra que Deus tinha dito pela boca de Isaías, que a palavra que Deus tinha dito pela boca de Davi, que a palavra que Deus tinha dito pela boca de Moisés era verdadeira e ele podia aguardar em esperança a promessa de Deus. Ele sabia no seu coração que aquilo que aquele irmão tinha falado no Brasil, que aquilo que aquela irmã tinha profetizado na vida dela, que aquela palavra que Deus tinha revelado em oração era verdade. E que não importa o momento que eles estavam vivendo, Deus haveria de cumprir o que prometeu. Ele tinha esperança na consolação de Deus. Deus é poderoso para consolar. Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele disse que cumpriria. Esperando na consolação de Israel. E aí tem um ponto e vírgula, e os pontos e vírgulas são interessantes. Porque o ponto e vírgula, por exemplo, quando você vê nas poesias, é como se uma parte era cantada junto com a outra. Mas aqui o ponto e vírgula diz que o primeiro statement, a primeira frase, tem o mesmo peso da segunda. Ou seja, ele esperava a consolação do Espírito Santo de Deus, e tem mais um detalhe. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Significa dizer o seguinte, que além de ele ter essa expectativa, além de ele ter essa certeza daquilo que Deus tinha dito, Deus tinha falado alguma coisa para ele. Ele tinha falado assim, olha, Simeão, já passaram muitas pessoas antes de você. Simeão, muita gente já viveu coisas comigo outras vezes no passado. Mas Simeão, você não morre antes de ver cumprido aquilo que eu prometi que faria. Simeão, a sua vida não vai terminar antes que você consiga enxergar o cumprimento da minha promessa máxima, o Senhor Jesus Cristo, encarnado na terra, ainda que numa criança. E a palavra aqui revelado é tão bonita, os teólogos gostam bastante dela, é a palavra rema. A palavra aqui, a raiz é o rema. E o rema é uma palavra tão bonita porque você tem duas palavras para palavra no grego, várias palavras, mas essas duas elas se entrelaçam bastante. Uma delas é o logos, que é a palavra dita. Mas o rema é a palavra revelada. Olha que bonito isso. Quando você diz alguma coisa, às vezes as pessoas não entendem o que você diz, aí você tem que explicar. A explicação é a revelação daquilo que foi dito. Porque a explicação, ela traz sentido àquilo que foi falado. Então, por muitas vezes, os homens de Deus haviam ouvido, Deus havia mandado a palavra que o Messias viria. Mas para Simeão tinha sido revelado para ele que ele veria, que ele participaria. Sabe de uma coisa? É tão bom ouvir a palavra de Deus. Faz tão bem para nós termos contato com a palavra de Deus e sermos alimentados por ela. Mas é tão maravilhoso quando Deus, desde o seu trono de graça, nos faz viver de maneira revelada na nossa vida aquilo que ele disse. E nós podemos participar de verdade daquilo que Deus falou. Simeão, foi dito a Simeão que ele participaria daquilo que Deus estava fazendo. Agora, mais uma vez eu lembro para você o enredo de Simeão. Talvez para Simeão ouvir uma história dessa, seria, por exemplo, como talvez alguém que conhecesse Simeão ouvir uma história dessa, seria, por exemplo, alguém ouvir com o dia que Deus falou para Abraão que teria filhos. Lembra dessa história? Eu sempre conto ela para você, né? Eu já contei certa vez aqui, pastor, que se alguém hoje chegasse na igreja e pegasse um casal dos nossos irmãos mais experientes e falasse para eles, eis que o Senhor te diz que vocês terão filhos, talvez nós, no cuidado pastoral, teria se aproximado desse profeta e falado assim, por favor, não faça um negócio desse. Você sabe que esse casal é um casal de idade, você vai ficar prometendo aí com um meninice, prometendo filho para esse casal? Mas foi justamente o que Deus falou para Abraão e Sara. Que na velhice deles, eles teriam filhos. E Abraão creu e não duvidou, como diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 17, eu sempre gosto desse texto, fala que Abraão em esperança creu contra a esperança que Deus lhe daria filhos. É como se Abraão pegasse todo o enredo, fizesse o cálculo, peraí, esse aqui sou eu, tô velho, minha esposa tá velha, nossa situação é essa, não dá para mais ter filhos, mas olha, Deus falou que vai ter, então, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, vai acontecer aquilo que Deus disse.
Simeão podia se encontrar na mesma situação. Por tantas vezes e por tantas oportunidades, pessoas haviam esperado Cristo de outras maneiras. Mas Simeão, avisado pelo Espírito Santo, sabia que da vez dele seria diferente. Sabia que da vez dele ele realmente veria o Cristo. Ele realmente teria contato com o Senhor. Foi revelado para ele que ele ia ver o Cristo antes de morrer. Olha, nós vimos de vários enredos da vida. Nós estamos aqui de várias situações diferentes. Cada um de nós teria uma história para contar. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração para esse Natal seja qual o histórico da sua vida, qual o enredo que você tem vivido. O Senhor Jesus Cristo nos trouxe aqui nesse Natal para nos dizer que nós não vamos morrer, mas nós vamos experimentar aquilo que Ele tem para a nossa vida, para essa cidade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O convite para a vida de Simeão não era um convite para a bênção pessoal. Não era um convite para a bênção particular. Era um convite para participar em algo extraordinário que Deus estava fazendo na terra. É como, por exemplo, mais uma vez, lembrando desse personagem que eu gosto tanto de José, que encontra com seus irmãos e fala assim, olha, na verdade Deus mandou uma fome no mundo para unir a nossa família. Que, José? Você está falando que Deus mandou um evento mundial por causa da sua família? Aham. Deus mandou um evento mundial porque Ele tem um plano através das nossas vidas. E Deus não está usando os anjos para fazer agora, Ele está usando a mim e a você. E você, Simeão, seja que etapa da vida que você esteja vivendo, Deus hoje te chama a participar daquilo que Ele está revelando através da sua palavra, para um grande trabalho, uma grande obra que Ele começa nesse lugar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E pelo Espírito agora, ele foi ao templo. Mais uma vez, Simeão tinha uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Porque não só ele estava na expectativa de receber, não só ele havia ouvido que alguma coisa iria acontecer, mas ele estava pronto. E encontrar gente pronta, às vezes, é a maior dificuldade. Porque tem gente que está pronta a dizer que está cansada. Tem gente que está pronta a dizer que não aguenta mais. Tem gente que está pronta para dizer que é difícil. Mas Simeão estava pronto para se apresentar. Simeão me faz lembrar o encontro de Isaías com Deus no capítulo 6. E eu acho esse encontro extraordinário, né? Porque ele está ali e vê o Senhor assentado no alto sobre o trono. Ele recebe toda aquela carga que vai acontecendo em volta dele, ele vai sentindo, e a palavra que está ali é como se ele fosse desintegrando por causa da presença de Deus que estava naquele lugar. O anjo vem com uma tenaz, toca nos lábios dele, ele é purificado, e aí ele percebe que ele está numa reunião no céu. E o Senhor está oferecendo uma vaga de trabalho. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? No céu, Deus está oferecendo uma vaga de trabalho. E os anjos estão tudo quietos. Os seres nos céus estão todos quietos, ninguém está falando nada. Ninguém está se oferecendo para aquele trabalho que Deus está falando. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Tem alguém aí? Né? Como diz o pastor dele, tem alguém aí? Chamando a atenção. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? E Isaías fala assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías, rapaz, não era nem para você estar na reunião, há pouco tempo atrás você estava desintegrando, agora você já está levantando a mão para fazer alguma coisa. Quem está pronto, irmão, ele está ouvindo o Espírito de Deus. E quando vem o convite, ele eis-me aqui. Ele está pronto para receber a chamada de Deus. Ele está pronto para se oferecer para aquilo que Deus está chamando para fazer. Parece difícil. Isaías foi quase como um menino, não se interessou no ambiente que ele estava. Agora que ele se sentiu purificado, eu estou pronto. É tudo que eu precisava, era ser tocado por Deus. E se eu fui tocado por Deus, eu posso fazer essa obra também. Eis-me aqui, envia-me a mim. Simeão foi avisado pelo Espírito Santo, vai ao templo. E diferente, por exemplo, de Ananias, que quando Deus falou assim para ele, vai na rua direita e ora pelo Paulo, Senhor, mas esse homem não é o fulano de tal, não é o Saulo de Tarso aí, que andou matando os cristãos e tal, né? Como é que vai fazer? Eu vou lá orar por ele. E aí, Jesus ainda respondeu para Ananias, né? Vai lá porque ele para mim é um vaso escolhido. Mas aqui Simeão, Lucas não fala que ele titubeou.
Simeão se levantou e foi ao templo, porque o Espírito de Deus estava chamando. Porque quando ele chega ao templo, e aqui mais uma coisa importante para nós, ao mesmo tempo que ele chega ao templo, os pais trouxeram o menino. Irmãos, nessa noite o Espírito de Deus está chamando você para te promover um encontro com Jesus. Um encontro com a presença de Deus. Um encontro com renovo para a sua casa, para a sua família. Um encontro para a renovação das suas intenções para com aquilo que você quer com Deus. Sabe por quê? Nós temos intenções para com Deus. E Deus sabe disso. Eu sempre comento também que Lucas, capítulo de número 15, é bastante interessante pelas parábolas, mas eu gosto principalmente da parábola do filho pródigo, que volta para casa não porque está com saudade do pai. Ele não fala assim, ai, que saudade do meu pai. Não, ele fala assim, na casa do meu pai tem abundância de pão. Se eu voltar para lá, pelo menos como um jornaleiro ele me faz, eu tenho coisa para comer. As intenções do filho pródigo eram claras. Ele queria a casa do pai porque lá tinha pão e ele estava com fome. Mas quando ele chega na casa do pai, ele recebe muito mais do que pão. Ele recebe o pai de volta. Ele recebe um beijo, um abraço. Uma restauração para a vida dela, para a vida dele. A expectativa de Simeão era ver o Cristo. E ele estava pronto para o encontro ser promovido. Ele estava pronto para o convite de Deus de novamente ter esse encontro que ele esperava pela vida toda. E quando ele chega lá, ele não encontra um profeta. Ele não encontra alguém já na sua idade adulta falando, eu sou o Cristo. Ele encontra um casal com uma criança. Sabe que às vezes as nossas expectativas nos traem? Eu não estou dizendo que isso aconteceu com o Simeão, porque você vai ver já que ele estava muito satisfeito com tudo que Deus estava fazendo na vida dele. Mas muitos de nós, a nossa expectativa trai a gente. Porque a gente vem na presença de Deus esperando que Deus vai falar assim, aqui está a resolução dos seus problemas. E algo vai se abrir na nossa frente e vai estar tudo certo na nossa cara. Mas o que a gente percebe é que Deus chama Simeão até o templo e mostra para ele um plano sendo iniciado. Deus chama Simeão para a casa dele e mostra para ele que algo estava começando a acontecer. Não estava pronto. Não era o fim. Mas era um projeto. Um projeto que precisava de ser abraçado. Um projeto da parte de Deus que precisava de ser crido. Um projeto da parte de Deus que precisava ser investido sobre ele. E Simeão, quando vê o projeto de Deus, ele toma a criança nos braços e louva a Deus. Ele não olha e fala assim, mas o que é isso? É uma criança. Quem que é essa criança? De onde vem? Mas por que uma criança? Mas, Senhor, por que vai ser assim? O Senhor é o Senhor dos céus e da terra, por que o Senhor não materializa aqui logo o Messias na nossa frente? Por que o Senhor não abre um portal e aparece Davi de volta aqui ressurreto e resolve o problema para a gente? Por que o Senhor não fala um haja luz de novo e tudo se restabelece da mesma maneira? Não. Era uma criança. E Simeão olhou para aquele projeto iniciado, para aquela nova etapa de vida, e abraçou. E ele não só abraçou aquilo, mas ele olhou para aquela criança e ele levantou um louvor a Deus. Sabe o que é louvor? Louvor é parabenizar alguém por aquilo que já foi feito. Isso é louvar. Louvar, por exemplo, é você, na escola, receber um A mais depois do seu teste. Você recebeu um A mais depois do seu teste porque você já terminou o teste. A professora já fez a correção. E você, além do A, ganhou um positivo e talvez até um recadinho da professora. Parabéns pelo seu teste. Mas agora Simeão pega a criança no colo, aquele início de tudo, e ele louva a Deus. Ele dá um louvor a Deus. Ele fala assim, Senhor, eu estou olhando para essa criança, mas eu já vi que nessa criança o Senhor já tem tudo terminado. Ele louva a Deus naquela criança por aquilo que Deus ainda terminaria anos depois.
Ele louva a Deus naquela criança por algo que Deus já tinha começado a fazer. E Simeão, se Deus já começou, é porque ele pode terminar. Se ele já deu início, é porque é certa a vitória. Se ele já deu o pontapé inicial, é porque o jogo todo já está terminado e ele ganhou de goleada. E ele louva ao Senhor dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, em outras palavras. Eu nem preciso de ver mais o resto da história. Eu nem preciso ficar aqui para observar o que é que vai acontecer. Isso aqui começou bem, mas será que... Não. Pode despedir teu servo em paz. Eu já estou tranquilo, Senhor. Só de eu ver que o Senhor colocou a sua mão na minha casa para começar. Só de eu perceber que o Senhor iniciou o projeto. Só de eu perceber que o Senhor lançou a palavra, para mim já está tudo certo. Isaías capítulo 55 fala que a palavra de Deus é como a chuva ou a neve que cai na montanha. Derrete, vira rio, rega a terra, que o semeador plantou a semente. Depois ele tirou a semente, fez a farinha, fez o pão do trigo e alimentou aquele que estava com fome. Mas a palavra de Deus foi lançada muito tempo antes daquilo ser pão. Ela foi lançada para ser chuva. E quando ele mandou a chuva e a neve, ele já tinha visto o pão. Ele já saberia que o pão estaria na mão de alguém. O que, em outras palavras, eu estava dizendo através da vida do nosso amigo Simeão, que nós estamos nos debruçando hoje, é que ao olhar para aquela criança, ele conseguiu ver o Calvário. Ele conseguiu ver o tumba vazia, ele conseguiu ver o Pentecoste, ele conseguiu ver a igreja se espalhando ao redor do mundo, ele conseguiu ver William Seymour em 1906, ele conseguiu ver a Assembleia de Deus começando no Brasil, ele conseguiu ver as missões ao redor do mundo, ele conseguiu ver o trabalho de Los Angeles começando, ele conseguiu ver essa noite de Natal, naquela criança. Já despede o teu servo em paz, porque os meus olhos enxergaram a salvação do Senhor. Para mim já está cumprido. Eu já consegui ver as gerações que vão sair depois disso que Deus está fazendo hoje aqui. E eu sei que Ele vai ser vitorioso. Eu já estou em paz com aquilo que Deus me mostrou. Eu já estou com o coração tranquilo por aquilo que Deus fez. Eu já estou com o coração acalmado por aquilo que Deus vai mostrar ainda. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste a face de todos os povos. Está na cara de todo mundo. Ninguém tinha visto. O Senhor preparou na cara de todos os povos. Estava todo mundo esperando outra coisa, mas aí apareceu, ó, ninguém estava percebendo. Só que apareceu para iluminar as nações, para trazer luz às nações. O mundo hoje vive em confusão, mas o Senhor Jesus Cristo veio para iluminar as nações. O mundo hoje vive em polvorosa, é gente brigando por causa de nada, mas o Senhor Jesus Cristo veio para iluminar as nações. E além de iluminar as nações, veio para a glória de teu povo Israel, veio mostrar que Israel não estava brincando quando falava do Messias. Veio para mostrar que Israel não estava esperando uma fantasia. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo veio para que a nossa esperança não fosse malograda. Sabe o que significa malograda? Significa lograr em lugar ruim. Colocar para morar em lugar ruim. A nossa esperança não é malograda nele. Para que nós tivéssemos certeza das coisas que nós fôssemos informados, foi que Jesus veio. E José e Maria se maravilhavam das coisas que ele dizia. Tem gente que contou para esse homem. Quem foi que falou para Simeão que tudo isso ia acontecer na minha casa e no meio da minha família? Quem foi que contou para Simeão que eu tinha essa expectativa de que Deus ia fazer alguma coisa assim? Quem foi que falou para Simeão que o meu coração ardia para que Deus me mandasse uma palavra que resolvesse a situação da minha vida e que desse norte para o meu futuro? Eles se maravilhavam que ele falava isso. E é tão bonito que a Simeão ainda falou assim, olha, os meus olhos viram a tua salvação. E a palavra aqui no aramaico para salvação é Yeshua, Jesus. Ele não é apresentado para Simeão com o nome de Jesus. Mas Simeão olha para o menino e fala assim, os meus olhos viram Jesus. A sua salvação.
Os meus olhos viram exatamente aquilo que o Senhor mandou para cá, tua salvação. E aí, no meio desse enredo todo, Simeão abençoou eles dois e disse a Maria: vai ter um detalhe. A história começou, mas ela não vai vir sem luta, viu, dona Maria? A história deu início. Está pronto. A vitória está pronta. Aquilo que Deus começou a fazer vai acontecer. Está tudo certo. Mas olha, Maria, tem um detalhe. E é tão bonito porque a Bíblia separa isso de maneira bastante gloriosa, né? Quando você vê, por exemplo, a aparição de Sansão, quando Sansão é anunciado ao seu pai Manoá, você vê que Manoá recebe aquilo, vai para casa e conta para a mulher, e a mulher fala: mas como é que aconteceu isso e tal? E aí tem uma coisa que a gente usa nas expressões tipológicas, de que o homem significa a razão e a mulher as emoções, né? O homem significa a mente e a mulher as emoções. Isso não significa de diferença que o homem que pensa e a mulher não. Não, é só a maneira de expressão. A mulher é mais emotiva e o homem é mais racional nesse sentido. Se bem que tem muito homem emotivo por aí, né? Mas você vê que Simeão abençoa os dois, mas fala para Maria. Por quê? Porque apesar do plano estar pronto, apesar da mente, da psique, da alma entender que tudo vai acontecer como Deus planejou, as emoções vão ser testadas. Os sentimentos vão ser chacoalhados. A nossa expectativa de que as coisas vão ser smooth, vão ser completamente destruídas, porque elas não vão. Vai ser difícil. Vai ser complicado. Sair de um país e ir para outro é difícil. Começar uma vida nova em outro lugar é complicado. Ser chamado por Deus para um projeto que é dele é difícil. Vem muitos dias que você fala assim: será que nós vamos conseguir encontrar outro lugar para a igreja? Será que vai dar certo aquilo que a gente planejou para esse projeto, para essa perspectiva? Será que isso que eu intentei na vida dos meus filhos, que eu soube da parte de Deus que era algo do Senhor, vai suportar a pressão das emoções? Simeão abençoa os dois, mas fala para Maria: olha, essa criança aí, ele vai ser colocado para a queda e para a elevação de muitos em Israel. Ou seja, não vai ter gente que vai ser neutra quanto à vida desse menino. É impossível ser neutro a respeito de Jesus. Não tem como ser neutro a respeito do Senhor Jesus Cristo. São dois caminhos. Ou você o aceita, ou sem aceitar, o que lhe espera é a vida eterna sem ele. Ou é a vida eterna com ele, ou é a vida eterna sem ele. E ele fala assim: olha, quando vier o tempo, ele está sendo colocado em Israel para queda ou para elevação. Tem gente que vai olhar para ele e fala assim: essa aqui é a minha pedra de esquina. Mas tem outros que vai ser: ele foi colocado como pedra de tropeço. Eu acho tão interessante essa questão da construção que eles colocam ali. Porque quando eles iam fazer construção antigamente, eles usavam às vezes o terreno, alguma pedra que já estava no terreno, para usar aquilo como alicerce principal para construir. Então a pedra é colocada como pedra de esquina, era uma pedra já presente no terreno, que era usada como alicerce. Só que era o seguinte: ou tinha terreno que era o seguinte, ou você usava ela como alicerce, ou você não construía mais nada, porque ela ficava no meio do caminho de tudo. Jesus é assim. Ou você tem ele como alicerce, ou nada do que você constrói subsiste. Ou você usa ele como alicerce para a sua vida e para a sua família, ou não adianta tentar construir mais nada, porque não vai dar certo. Você pode até ter alguma percepção de sucesso, mas quando você olhar, o prédio está penso em algum lugar. Mas quando você observar, tem alguma coisa que não está certa nessa construção. E Maria foi avisada que ele seria para elevação ou para queda de muitos em Israel, porque ele era um sinal que é contraditado. Alguém olha para ele e fala assim: que bênção que Jesus chegou na minha vida. Outros falam assim: Jesus é uma loucura que esse povo botou na cabeça. Uns olham para ele e falam assim: Jesus é a salvação da minha casa. Outros falam assim: Jesus, eu não entendo essa coisa de Jesus, porque para mim isso nunca funcionou. Ele é um sinal contraditado. Ou você ama, ou você o deixa. Mas aí ele avisa para Maria também:
uma espada transpassará também a sua própria alma. Ele mesmo sofreu. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Naquele dia, no dia da apresentação, Simeão já avisa para Maria que durante a história muitas coisas aconteceriam que trariam confusão à visão. Que seriam pontos de comoção no meio da história. Deixa eu falar para você. Nesse Natal de 2023, o Senhor nosso Deus, pela sua palavra, nos chama para uma história nova com Ele, que é de vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas haverá comoção. Haverá pontos que as suas emoções trarão dúvidas à sua alma. Será que foi uma boa ideia que eu tive? Será que foi certa a decisão que eu tomei? Será que esse passo que eu criei na presença de Deus, que foi Deus que me trouxe aqui para tomar, foi um passo bom? Foi. E o Senhor já te avisa hoje, que no dia que essas emoções chegarem, confie no plano que Deus te traçou e no plano que Deus te deu para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Estou terminando para você, pela primeira vez. Parece que o enredo de Simeão ele se fecha. Simeão cumpre o seu papel. Lucas, como que se ele fechasse a porta desse pequeno personagem que ele apresenta e demonstra a gravidade da sua participação. Já naqueles dias, ou seja, não foi uma coisa que durante o tempo foi se arranjando para que Jesus então se tornasse o Messias. Não, no dia da sua apresentação, no dia do seu nascimento, todo mundo sabia. Todas as pessoas que foram reveladas por Deus sabiam que aquele menino tinha vindo. E agora, nesse momento desse enredo, aparece a tal da profetisa Ana. E mais uma vez, Lucas toma tempo para dizer que era uma pessoa de uma família conhecida, de certa tribo que já era conhecida das pessoas. E conta a história dele, que era uma mulher séria. Gente séria. Olha, ela viveu 7 anos com seu marido depois da sua virgindade e depois 84 como viúva. Uma mulher séria. E ela sempre estava no templo orando e jejuando. Era uma pessoa que buscava Deus. Era uma pessoa que ela acompanhava aquilo que acontecia no templo porque ela queria participar e agradecer a Deus, talvez pela vida, de ter sido cuidada por Deus durante tantos anos, porque uma mulher, quando ficava viúva, a situação dela era muito complicada. Ela não tinha quem a subsistisse para a vida, para ter o seu ganha-pão. Ela vivia muitas das vezes de esmola ou então ajudada por alguém. Essa profetisa Ana vivia no templo porque talvez era alimentada pelo templo. Era lá que ela tinha comida para comer. Era lá que ela tinha o sustento para a sua vida. Ela sempre estava lá no templo. Sempre acompanhando. Quantas vezes ela deve ter chegado e alguém ofereceu: nossa, seu filho é muito bonito. Nossa, que gracinha a sua criança. Nossa, que criança bonita que você... Quantas vezes ela deve ter ouvido alguém falando a respeito do filho de alguém? Né? E outra coisa, quem aqui que acha o filho feio? Né? Quem acha que o filho quando nasce feio? Todo mundo, para todo pai o filho é bonito. Né? Moisés, por exemplo, ele fala, lá em Hebreus, fala que ele foi guardado em casa pelos seus pais porque acharam o menino formoso. Não é porque receberam promessa de Deus. Não, o menino é bonito demais, não vão deixar matar não. Né? Colocaram o pescoço em risco porque o menino era bonito. E eles ignoraram o decreto do rei, porque viram que o menino era formoso. Não, alguma coisa de Deus tem aí, para esse menino ter nascido tão bonito assim. Queiram que era um sinal de Deus o menino ter nascido bonito. Agora, a profetisa Ana está lá no templo, e ela ouve essa história do Simeão. E ela sabe que o Simeão era um homem sério. Ela sabe que o Simeão era um homem que andava com Deus, que tinha o Espírito de Deus. Esse homem já tinha histórico. E ela fala assim: Simeão é sério e eu também. Sabe uma coisa? Pessoal, vocês não vão acreditar o que aconteceu no templo hoje. Deus hoje apresentou o Messias. Ele é a redenção de Jerusalém. Ele é a redenção de Israel. Olha, eu fiquei sabendo, não fiquei sabendo no templo não. Eu vi Simeão falando, e quem aqui conhece Simeão? Todo mundo conhece Simeão, né? Todo mundo sabe que Simeão é um homem sério. Simeão falou para todos nós que a salvação chegou. Simeão falou lá no templo que tem renovo para Israel. Simeão disse lá no templo que agora é uma história nova para viver com Deus.
Simeão falou para a gente, eu ouvi, eu sei que ele é um homem de Deus, que aquilo que foi dito pela boca dele vai se cumprir. Saiu contando por toda a cidade da redenção de Jerusalém. Onde é que estava? No menino. No início. No começo de tudo. Numa história de renovo absoluto da parte de Deus. Você conhece a história de Jesus? Aquele menino cresce, se desenvolve, começa seu ministério, pregando o reino de Deus, cura muitas pessoas e se apresenta ao mundo como o Filho de Deus encarnado. E morre pelos meus e pelos seus pecados. Ressuscita ao terceiro dia. Nos traz salvação eterna. Comissiona a sua igreja. E mais de 2000 anos depois nós estamos aqui, declarando e sabendo com fidelidade que aquilo que Simeão viu e aquilo que Ana progrediu e espalhou é a máxima e absoluta verdade. A pergunta que eu faço para você nessa noite, para terminar esse culto, e agora pela segunda vez e pela última. Como Paulo falou em Romanos, se Deus nem o seu próprio Filho poupou, não vos dará também todas as coisas? Como a gente diz lá na Zona Leste, pastor Arnaldo. Se Deus não negou nem o Filho dele, você acha que ele vai te negar essa mixaria? Se nem mesmo aquilo que havia de tão de extraordinário, a salvação da nossa alma, foi possível na pessoa de Jesus, você acha que esses impedimentos que você coloca para se mergulhar em viver para Deus na sua vida são realmente uma dificuldade? Você acha que esses impedimentos que você coloca para realmente viver uma vida de perdão com a sua família realmente são uma coisa difícil demais para Deus? Você acha de verdade que se Deus nem mesmo o seu próprio Filho poupou para a salvação da sua alma, hoje, através dessa criança apresentada no nosso meio, desse projeto inicial da bênção de Deus para a nossa casa e para a nossa família, você acha que Deus não pode mudar a história de uma família inteira através disso? E dá por fim, e dá por cessada as animosidades entre a sua caminhada e a caminhada de Deus. E terminar de maneira completa essa briga que você vive com o céu. E se entregar para Deus de maneira verdadeira. E aceitar o plano de Deus e falar assim, minha alma pode descansar tranquila, porque hoje os meus olhos viram a tua salvação. Hoje eu vou dormir em paz. Hoje eu vou dormir tranquilo. Eu sei o Deus que eu tenho me prometido. Eu sei o Deus que eu tenho servido. Salmo de número 4, e de número 3. Davi está em fuga de Absalão. Absalão chama Aitofel e fala assim, Aitofel na verdade chega assim, Absalão, faz o seguinte, me dá 50 homens, que eu vou atrás hoje do seu pai. Seu pai deve estar escondido com medo, aí eu vou atrás com 50 homens, e hoje eu trago seu pai aqui, arrastado, quem sabe até morto. Abiatar aparece, ficou lá só para confundir Absalão, fala assim, ô meu rei, o senhor sabe, meu rei, que olha, devia ser baiano o Abiatar, né? Ó meu rei, você sabe que seu pai é um homem de guerra. Agora mesmo ele deve estar incrustado dentro de uma caverna como a ursa roubada pelos cachorros seus filhotinhos. Parece até nordestino, né? A expressão nordestina. A ursa roubada pelos cachorros. Deve estar bravo demais seu pai. Como é que estava Davi? Nem de um jeito, nem de outro. Salmo de número 4. Em paz me deito e logo pego do sono, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. O mundo está em convulsão, mas meus olhos hoje, eu fui chamado pelo Espírito ao templo. E os meus olhos contemplaram a salvação que vem da parte de Deus. É um projeto. Mas um projeto apresentado por Deus, é um projeto pronto. É o reinício de uma história. Mas o reinício apresentado por Deus é um reinício pronto. E eu vou copiar o Simeão e eu vou sair por aí igual Ana. Olha, gente, está pronto. A redenção de Israel chegou. A redenção de Israel está pronta. Olha, a transformação da minha casa chegou. A salvação do meu casamento chegou. A restauração dos meus filhos chegou. A certeza da parte de Deus que as coisas serão cumpridas na etapa de Deus chegou. Mas está pronto? Não, ele começou.
E aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Eu sei em que eu tenho crido. Me ajuda, Clara, por gentileza. Eu quero orar por você nessa noite de Natal, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Nosso culto está terminando. Você sabe que nós todos juntos vamos cear lá em casa hoje. Pastor Arnaldo, nós vamos comer uma ceia de Natal lá em casa hoje. O senhor está convidado para estar com a gente, em nome de Jesus. A gente vai comer já na nossa casa. Vai ser uma benção. Mas enquanto a gente se prepara para essa comida, olha a mesa que Deus colocou diante de nós hoje. Eu senti nessa tarde, enquanto eu estudava para essa palavra, o Senhor dissecava ela no meu coração e mostrava as coisas que Ele queria me dizer, para mim e para você. Como às vezes a gente se sente esperando uma coisa que não vem. Simeão estava velho. E a Bíblia não diz com qual idade que Deus falou que viria. Simeão estava velho. E a Bíblia não diz com qual idade Deus prometeu que aquilo aconteceria. Mas os olhos dele estavam na expectativa que vai acontecer, eu não sei quando, eu não sei que hora, mas sabe de uma coisa? Deus prometeu, vai acontecer. Um dia talvez ele estava naquela cadeira de balançar, eu não quero me repetir a história, eu só quero trazer para você esse enredo para conectar na sua vida. Talvez ele estava na cadeira de balanço, da frente da casa dele, e o Espírito fala assim: Simeão, levanta daí hoje, vai no templo. Vai no templo, Simeão, hoje tem alguma coisa especial vai acontecer. E quando ele chega e ele olha o casal chegando, eu não sei se ele chorou, se ele deu glória a Deus. A teologia tem até um nome bonito para esse cântico que ele faz. Eu esqueci, hoje eu pesquisei, mas eu esqueci o nome. Tem até um nome bonito, é um nome em latim. Ele olha e o coração dele enche de alegria. Eu estou convidando você hoje a olhar e encher o coração de alegria. E botar não uma expectativa falsa, mas uma certeza absoluta que a partir desse Natal, Deus chama você e a sua família para uma novidade de vida. Chama você e a sua casa para uma história nova com Ele. Chama você e uma casa para receber ao Senhor Jesus Cristo o verdadeiro Natal pela pessoa que Ele é. Não pelo plano que você vai tentar ver se compensa. Não, não, não. Pelo plano completo naquela criança. Pelo plano completo, simplesmente daquela visão, daquele bebê. Talvez os pais ainda não entendiam a magnitude daquilo. Talvez José e Maria se olhavam e falavam assim: será? Que coisa! Rapaz, o homem está falando uma coisa aqui pra gente. Meu Deus do céu, que maravilha isso que ele está falando. Mas Simeão estava convicto do que ele estava vendo. Os meus olhos viram o Senhor. Eu vi o que Deus é capaz de fazer. Eu enxerguei aí, ó, tá aí. Eu não estou esperando por outro. Eu não estou esperando outra solução. Eu não estou esperando uma assinatura de um governador. Eu não estou esperando uma próxima eleição de presidente dos Estados Unidos. Eu não estou esperando uma lei migratória. Eu não estou esperando um novo casamento. Não estou esperando uma separação. Eu não estou esperando que os meus filhos simplesmente mudem a cabeça deles. Eu não estou esperando uma viagem para longe. Eu não estou esperando um recomeço em outro lugar. Eu sei que aqui hoje os meus olhos mostraram nessa pequena criança um reinício, um recomeço. Se você deseja receber de Deus hoje esse renovo para a sua vida, você talvez já seja crente há muitos anos, mas você precisa de renovar hoje. Você precisa de renovar. Assim, quando a gente fala de renovo, às vezes as pessoas falam assim: é porque eu estou em pecado? Não, irmão. Simeão, mais uma vez, é um homem crente, cheio do Espírito de Deus. Mas aquele dia foi diferente. Ana era uma mulher crente, na presença de Deus em jejum e oração. Mas aquele dia Deus destampou uma coisa diferente. Hoje Deus destampa algo diferente para você. É novo, é diferente, é renovação da parte de Deus. Se Deus falou com você nessa noite, eu quero orar por você. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Venha trazer sua adoração por aquilo que Deus te mostrou hoje. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu quero dar mais 20 segundos para você. Você que quer receber algo da parte de Deus diferente hoje nesse Natal. Você sabe aquilo que você quer ver da parte de Deus. Deus precisa te mostrar isso. Porque Deus te prometeu que você não passaria desse lugar antes que Deus te mostrasse. Hoje é o dia de enxergar. Hoje é o dia de ver a transformação do Senhor, o rebuliço que Deus faz. Sabe o que é um rebuliço? É quando as coisas que estavam em um lugar passam para outra, sem a sua intenção. Você não queria que fosse assim. Não era a sua intenção que as coisas fossem desse jeito, mas hoje Deus faz um rebuliço na sua casa. Ele coloca o lugar onde você queria que ficasse, um lugar vai para o outro vai para um. Mas hoje você sai daqui celebrando ao Senhor. Foi o Senhor quem fez. Foi Ele quem trouxe. Foi Ele quem renovou. Foi Ele quem disse. A redenção do Senhor chegou aqui nessa noite para a glória do teu nome. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.